E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro 1 Samuel, leremos o capítulo 8. Agora o principal, Senhor, aqui está a Tua palavra da minha compreensão necessária para vivê-la, Senhor. E que eu e minha casa possamos ser instrumento do Senhor para que mais pessoas acessem a Tua palavra. Se assim for a Sua vontade, se faça na nossa vida e na vida das pessoas, conforme a Tua vontade, Senhor. Que eu e minha esposa, toda a nossa família, possamos efetivamente dizer, verdadeiramente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há, Senhor. Em o nome do Senhor, em o nome do Teu Filho unigênito, desde já te agradecemos. Amém. Bem, temos no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, 22 versículos. Diz o versículo 1 em diante. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregavam e vieram a Samuel a Ramá. Ele disse: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhes sereis por servos. Repetindo o 17º versículo do 8º capítulo do primeiro livro de Samuel, que nos diz: Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós. Para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. 22º versículo, último versículo do capítulo 8º do primeiro livro de Samuel nos diz: Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte, cada um, para a sua cidade. Pois bem, por meio desses 22 versículos, nos fala acerca
nos fala o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel acerca dos israelitas pedindo um rei. Os israelitas pedem um rei. Difícil até de compreender, difícil de pronunciar, difícil de acreditar que aquele povo, tão abençoado pela presença de Deus o tempo todo, aquele povo, advindo da escravidão de 430 anos do Egito, retirado à base de misericórdia e maravilhosa graça do Senhor, pode agredir tanto ao seu próprio Deus, o único perfeito, o único digno de adoração, a ponto de pressionar o seu profeta, o seu representante mais próximo, independente se gerado pela inconveniência dos seus filhos, mas como foi colocado aqui pelo Senhor. Foi uma afronta não só a Samuel, como nos diz o Senhor no versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Como é possível uma mentalidade destrutiva como essa? Como é possível, depois de todos os esclarecimentos, como o Senhor determinou que fosse feito? No versículo 9. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. E narrou todas as respectivas atrocidades e feituras de um rei, de um povo que era completamente livre e submisso apenas a Deus, e que agora cobrava alguém que os oprimisse com soberania e tirania. Pois o Senhor permitiu que isso fosse feito para que colhessem as consequências respectivas dos seus atos do abandono ao Deus que os libertou. E finaliza o versículo 22, o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, dizendo o Senhor: então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Será feito, e eu vou aguardar a maneira que Deus determine para que isso seja realizado. Mas conseguiram. Vocês vão ter a consequência que estão buscando. Na vida também é assim. Até hoje, o tempo todo. Estejamos atentos com as nossas ações, porque colheremos respectivas consequências. O livre-arbítrio nos deu o Senhor para poder fazermos as escolhas. Ele não queria ele deixa com essa forma de proceder, e a forma de proceder do Senhor é sempre perfeita, que ele não quer autômatos, adoradores por sua própria vontade. Agora seria adorado por todo esse povo. Não, ele deu a possibilidade de escolha. Só deixou claro que cada escolha gera uma respectiva consequência. Sucesso! Desejo que possamos viver o extraordinário que é o hoje, vinculado ao amor, favor e poder de Deus. É o que desejo para a minha vida, para a vida dos meus familiares, para a sua vida e para a vida dos seus familiares. Sucesso! Que Deus continue a nos abençoar, eu desejo.